Boas malta do YouTube e bem-vindos nerds. Hoje é mais um Nerd às 6 e comigo, ele já não precisa de apresentações, Não, já tem never mais que mind apresentar. fazeres. Never mind fazer. Como é que é, maltinha? Aqui está ele, pronto para mais um Nerd às 6. Está aí a bombar. Pá, hoje não estamos sozinhos, não é? Como é habitual, a gente nunca está sozinhos, no fundo. Estamos sempre cá os dois, os residentes da casa, os verdadeiros nerds das 6. Mas Bruno. connosco hoje temos... É o senhor Daniel Silva, ou Dark 5DS, mais conhecido aí por essas tweets e YouTubes fora. Exatamente. Quem? Onde? Olá, malta, tudo Olá, bem? olá Daniel. Olha, Daniel, só uma coisa, Daniel. Tu hoje não estás cá como Daniel da Caixa Nerd, mas também como Dark 5DS, criador de conteúdo. Não te esqueças disso. Estás à vontade. Ok. Eu trouxe coisas, mas já vamos lá. Já vamos lá. Já estás a dar leak. Hoje já está a dar leak hoje é para guerra. A gente teve um gostinho, houve um gostinho, algures, numa Twitch do canal da Caixa, acho eu. Foi. Houve ali um tease e agora a gente decidiu, temos que aproveitar o marketing da cena, temos que render o peixe. Eu já fui-me preparar assim com umas luvas de boxe e tal, tenho andado a malhar também para ficar rijo, para me preparar para este duelo. Exatamente. O tema é, para muitos pode ser um bocadinho polémico, para outros vai aquecer o coração. Mas antes de ir ao tema, quero-vos perguntar aos dois, já que tiveram estas semanas um bocadinho atarefadas, o que é que acharam, como é que viram um bocadinho esta onda de apresentações, seja Summerfest ou empresas? Gostaram, não gostaram? Só uma pequena pergunta rápida. Dar, começo por ti. Ok, gostei, sim senhor, podia haver mais, mas pronto, coisas assim, mas um dia iremos falar sobre isso. Eu vou ser sincero, isto para mim foi... ok, tiveste umas coisitas boas, interessantes, não vou mentir. A conferência da Summer Game Fest, eu que gosto de Dev Space, foi do caraças, porque aquilo basicamente era Dev Space o remake, Dev Space o reboot, Dead Space o wannabe, era tudo Dead Space, era tudo feeling Dead Space. Eu via uma cena nova e pensava, olha, vão falar do remake do Dead Space. Não, era um jogo parecido ou inspirado em Dead Space, portanto... Eu gosto do jogo, mas soou um bocado a isso, pois lá o Last of Us remake, né? O parte do remake também foi apresentado no final, né? Porque ele foi leakado pela Sony antes. Foi uma pouca vergonha, mas pronto. Estão a aprender com a Ubisoft é boa nisso. E foi mais o quê? Foram mais umas conferenciazinhas, mas no geral achei um bocadinho fraco, como tem sido assim os últimos anos. Não houve nada assim muito bombástico. Houve aquela do Final Fantasy, que anunciaram uma porrada de coisas também. Para quem gosta e quem é fã, se calhar gostou e sentiu-se ali... Mais remakes. Exatamente. Sim, no fundo é mais remakes. Mas sim, não foi assim nada de espetacular, tirando se calhar um anúncio ou outro, mas aquele feel das apresentações que tínhamos há uns anos atrás, acho que já se perdeu um bocado, e acho que por um lado é bom para nós como gamers não termos aquelas expectativas gigantescas cheias de hype e coisas, que acho que isto também é um abuso. Acho que mais vale ter assim um balanço. É preferível às vezes não esperar muita coisa e depois ser surpreendido que esperar demais e depois ser desiludido. Sim. Só tinha a dizer, a pergunta era para ser rápida, mas pronto, o rapaz gosta de falar. Gosto de falar, pá. Mas o tema vem exatamente por aí, porque tivemos uma Summer Game Fest e uma quantidade de apresentações em que todo o maior entusiasmo, todo o hype à volta daquilo, se deve a nada mais, nada menos do que remake, remasters e alguns reboots. Isto já não é de agora, já é de alguns anos, e é nisto que nós três vamos estar aqui a falar. Só dar aqui um toquezinho antes, que isto já não é de agora, remakes, reboots e remasters não é de agora, já tem uma carrada de anos. Já vem do cinema também, o cinema já vem do farto de fazer exatamente. Isso. Em termos de jogos, tens por exemplo, Pokémon. Sim, Pokémon é os primeiros, se calhar, a fazer isso. Em cerca de 2004 tiveste o primeiro remake da primeira versão. Pronto, e o Dark já vai ali buscar qualquer coisa. O homem não pode estar sossegado. Mas tiveste aqui a primeira versão no remake dos jogos originais. Por isso, isto não é algo novo. E o Pokémon também não foi o primeiro. Só dizer que o Pokémon é recorrente a fazer isso. Uhum. E toda esta apresentação de jogos foi focada muito nestas três tipologias de jogos: remake, remaster e reboot. Dark, começo por ti.
o que é que tu achas sobre esta onda de pegarem coisas já que todos nós conhecemos e dar aqui um twisting novo, seja na parte da caracterização de personagens, de novos designs ou até o reinventar da história? O que é que tu achas deste mundo de remake, remaster ou reboot? Bem, então vamos começar. Ponto número 1. Eu meti isto aqui, não foi à toa, esqueci-me só de um que vocês agora me lembraram. A minha opinião em termos de remasters, ok, e vou pagar primeiro pelos remasters, é novas oportunidades para novos jogadores. Ok. Como nós sabemos, as consolas vão evoluindo, os computadores também. Há certos jogos que já não correm nos computadores atuais, derivado a configurações, engines. Não vou tocar no termo técnico, vou só mesmo falar em uma coisa muito abrangente, mas muitos jogadores novos não conseguem experienciar o que nós experienciámos no passado. Ok? E isso é sempre bom haver remakes ou remasters, se bem que há uma diferença. Ou ports. Sim, também é uma coisa que... É uma coisa que está muito recorrente, principalmente agora entre PlayStation e PC, e já vem de antes com a Xbox Game Pass, que faz a ligação Xbox-PC, mas sim. E também temos a consola vermelha às vezes a trazer alguns ports. Sim. Também tenho uma carrada deles aqui. Ok, não peçam para meter as caixas todas aqui. Mas sim, é sempre uma nova experiência para os novos jogadores. Pelo menos os novos jogadores têm a oportunidade de experimentar o jogo quando foi lançado na altura nas suas plataformas favoritas. Basicamente o que tu me estás a dizer é que achas que é uma necessidade que esta indústria tem. Não, sim e não. E é aí que eu queria tocar. Sim e não. Acho que estamos a abusar, ok? Pela falta de conteúdo que há novo, nós estamos a apostar muito nós, quer dizer, a indústria está a apostar muito nos remakes, nos remasters, nos ports, e acho que estamos a perder a criatividade para novos jogos, ok? Não sou contra aos remakes, remasters, ports, qualquer coisa, o que quiserem chamar. Não sou contra, mas acho que estamos a ir para um caminho que só estamos a ir buscar o antigo e não estamos a criar nada de novo. Lá está, eu percebo o que estás a dizer. Basicamente, sentes que a indústria acaba por estar presa na própria teia da aranha que criou. Ou seja, criou muito remake, ali gera muito dinheiro. E eles preferem não inventar ou não criar algo novo e reinventar aquilo que já foi criado. Reinventar, entre aspas. Ou recriar, renovar. Que seja. Sim, e acho que estamos a perder muita criatividade. Acho que já estamos no ponto que a roda já está inventada, agora vamos poli-la. És da mesma opinião, Bernardo? Mais ou menos. Eu acho que há asas para tudo. E a verdade seja dita, se calhar em termos de AAAs, nota-se essa falta de criatividade. É inegável. Acho que neste ponto vê-se muita coisa a ser feita dentro do mesmo género. Aliás, há open worlds a dar com pargas. Acho que quase sai todos os anos é open worlds para aqui, open worlds para lá. É as tendências, as trends, por assim dizer. Eu acho que, por exemplo, os jogos indie têm prestado muito nessa parte, se calhar, mais criativa e tentam dar breakthrough de alguma forma no mercado por aí. Nem sempre, às vezes também não fazem nada super revolucionário, mas pegam na criatividade noutro sentido. Eu acho que a criatividade dá asas para muita coisa e por vezes tu não precisas ser tipo um gameplay ou uma jogabilidade super inovadora que tu nunca viste. Não é necessariamente algo que tu precisas quando vais jogar um jogo, mas podes pegar a criatividade por outra forma. Podes pegar num tema que nunca foi abordado, podes pegar numa narrativa ou uma forma de contar algum tipo de história de uma forma diferente, ou fazeres uma história completamente diferente. Acho que há sempre aso para teres criatividade. Verdade seja dita, acho que em termos narrativos não há muitos jogos AAA que tenham tido assim grande destaque. Aliás, a questão é que vão saindo, só que são muito poucos. E nesse aspecto se calhar posso concordar com o Dark, e que se calhar é mais fácil pegar em algo que já foi bem sucedido e atualizá-lo
para os dias de hoje e tentar dar-lhe ali uma roupagem nova para ver se volta a pegar novos fãs e os antigos, que quase certeza que vão pegar na franquia, no jogo em si. Em relação a remakes, sim, o remake não me faz tanta confusão, QB, porque eles estão a refazer um jogo de início e estão a tentá-lo pô-lo o mais up-to-date possível. Remasters, eu percebo a questão, mas eu não gosto muito do remaster só por si só. Porque o remaster geralmente, pá, não sei, esse sim parece muito mais, às vezes, cash grab, só pelo peeling, do que propriamente pelo remake em si. Se no fundo o remake também tem sempre uma parte disso, não podemos negar. Sim, mas pelo menos tens mais trabalho no remake que no remaster, porque no remaster, pá, o tempo que tu tens para o fazer é menos, o preço que tu pedes por ele muitas das vezes é full price, e se calhar não é justo, nem é justo para nós como consumidores, nem é justo para a indústria. Estás a pôr um jogo que saiu, se for preciso, na geração passada, tem só um bocadinho de uma roupagem nova para ter um visual mais atualizado, que às vezes não é assim uma diferença assim muito grande, e depois está a full price. Epá, o único assim, eu sei que isso podem me criticar já, o único que eu me lembro assim que valeu a pena dentro de remaster foi o Mass Effect Legendary Edition, mas deixem-me justificar, o jogo vinha aos 3 jogos, com os DLCs todos, e eles deram um semi-remake no primeiro jogo, atualizaram as gameplays. Eu ia tocar nisso, mas diz Dark. Calma, vou já dizer uma coisa, isso são 3 jogos ao preço de um, portanto não houve Xuxa neste preciso momento. Mas eu concordo aqui no que o Dark disse, que é um ponto que ele diz que eu acho que é importante, que é o remaster ser pegar no jogo e adaptá-lo à nova geração. E por um lado, eu acho isto importante, porque traz novos jogadores. Traz novos jogadores. Há jogadores hoje em dia que só pegam na consola, na nova geração, e não conseguem ter o que tinham antigamente. No entanto, tens uma carrada de serviços, incluindo PlayStation Plus, Xbox Game Pass, e estou a focar nestas duas. A Nintendo já vai trazendo alguma coisa com o seu serviço Nintendo Online. Sim. Mas isso é porte. Isso é literalmente porte. Mas é de forma a tu poderes jogar aquilo que tinhas anteriormente. Será que ainda se justifica a criação destes remakes, destes remasters para as novas gerações? Só para dizer, e tal, eu estou a jogar o jogo X na PlayStation 5, em vez de estar a jogar na 3? É isso que eu estava a dizer. Eu sinto muito desde da 4 para a 5. Okay. Eu sei que existe Covid, não estou aqui a desculpar nada, nem estou aqui a meter paninhos quentes. Eu sei que existiu Covid e ainda existe. E sei que muitas empresas estão afetadas e precisam de lucrar, porque é uma empresa. Okay? Vou já meter isto no ponto de negócio. É uma empresa, é preciso lucrar. Para pagar funcionários, para pagar custos de produção, para pagar tudo e mais alguma coisa, para criar coisas novas. É mesmo o próprio investimento que os acionistas metem na empresa tem que ser justificado de alguma forma. Senão depois não há dinheiro para fazer os outros jogos que nós queremos. Pois. Portanto, eu sei muito bem, ok? Mas, literalmente, só a questão de passar de 30 frames para 60 frames foi um descalabro total, ok? Foi só uma questão disto. E estou a falar nos remasters. Sim. Okay? Não estou a falar nos remakes, estou a falar nos remasters. Director's Cut. Mas quando fala, deixa-me só te perguntar uma coisa. Quando falas em descalabro, estás-me a dizer que foi um abuso. Foi um abuso no que foi feito ou uma necessidade bem usada? Não, foi um abuso. E eu vou-te explicar uma coisa. Pronto, vê-se aí na câmara, para quem estiver-nos a ouvir no podcast, eu adquiri um pizza papéis que tinha a dizer uma PlayStation 5. Eu depois explicarei a piada. É uma piada interna, peço imensa desculpa. Acho que é uma piada mundial a este ponto. Já não é internet, é uma piada mundial. E o que eu senti foi todos os jogos que deveriam sair na PlayStation 5 saíram para a 4 com downgrades e não sei o quê. E depois se tu quisesse uma atualização, ou pagavas ou tinhas a free durante
Acho que depende dos jogos. No primeiro ano da consola eles davam-te free. O Valhalla eu acho que eu tenho ali da PS4. Se eu puser, por exemplo, dentro do PlayStation 5 eu consigo ter a free version da PS5. O FIFA eles também fez isso. Foi mais uma seleçãozita de jogos. Acho que depois foi só alguns. Este também, o Exatamente. Last of Us Remaster. Mas esses que saíram na 4, alguns que eles foram atualizando a pouco e pouco. Essa questão dos FPS. A questão foi nos. Os Director's Cut também tramaram muito a situação. Eu percebo a questão de Director's Cut e deixem-me dar aqui um ponto para gerar discussão. Os Director's Cut, no fundo, não era só os 60 frames. Eles tinham também um DLC, tinham uma expansão grande ou pequena. É discutível se calhar o valor, podemos discutir sobre isso e aceito. Mas a verdade é que eles não deram só aquele pequeno upgrade. Não era só um upgrade para a PS5. Assim, e alguns deles nem consegues ter na PS4. Ou, se não me engano, o Death Stranding não consegues ter o Director's Cut na PS4. Sim. O Ghost of Tsushima não tenho a certeza. Consegues. O Ghost of Tsushima tinhas a Director's Cut a 10€ para a PlayStation 4, que era só para fazer o update para os 60 frames, que não se chamava Director's Cut, eles só estavam lá na loja, na parte da Director's Cut, para saberes onde é que estava o upgrade para pagares. Na 5 é que tinhas o Director's Cut com o DLC. Não, também tinhas o DLC na 4, mas pá, é uma grande confusão. Foi uma grande confusão que primeiro ao início não se pagava, depois começou-se a pagar, a comunidade falou, eles baixaram o preço, mas mesmo assim acho que o Ghost of... Mas é assim, tu também tens a lógica do Director's Cut. É assim, isto aqui já vem de alguns anos atrás, que muitas empresas aproveitam o momento de ter o seu jogo bem pontuado numa carrada de comunidades e consideram um jogo GOTY e decidem refazer ou lançar uma versão GOTY do jogo. No entanto, outros que não tiveram essa formulação e não quiseram envergar por aí, apostaram numa coisa que se chama o Director's Cut, onde colocam algo novo que o jogo não tem. A lógica do Director's Cut seria esta, e já vem há alguns anos. Agora, eu não sinto que haja uma justificação de o jogo funcionou, vamos lançar a Director's Cut porque sim, e a única diferença é ter mais de 30 frames. Isso para mim não é uma Director's Cut, é mais um remaster. Uma Director's Cut para mim tem que ter algo mais, tem que ter DLCs, tem que ter algo mais do que o jogo original não tem. Eu vou ser sincero, nessa parte eu acho que isso não é considerado remake ou remaster, mas sim um update. Okay? Isso aí já não entra bem nos remakes nem nos remasters. Basicamente eles estão a tentar justificar sim. Às vezes nem é só a questão dos Director's Cut, e esse era o meu ponto, é que eles não vinham só com o update. O Director's Cut vinha com mais conteúdo. Normalmente tem que trazer mais qualquer coisinha. Sim. Mas isso também tem uma coisa chamada Gold Editions e... Mas no fundo é isso. Ele no fundo é isso. É um Season Pass. Aquilo no fundo tem outro nome. Aquilo é marketing para ter outro nome para uma coisa chamada Season Pass ou DLC ou expansão. Eles estão fartos de reinventar nomes porque fica sempre com uma conectividade negativa, porque a comunidade nunca foi muito fã, apesar, pronto, a melhor forma de nós incentivarmos e mostrarmos o nosso desagrado com as coisas da indústria é com a carteira, e nós somos muito a mal a fazer isso, e eu falo por mim, eu também sou pior e também alimento estas coisas, porque as coisas saem eu depois quero e dropo. E enquanto a gente continuar a dropar, eles vão continuar a fazer, porque é a melhor linguagem que nós temos de comunicação é esta. Isto aqui há só um ponto. Sim, o resto pá... Mal ou bem é sempre o peeling que fala mais alto. Parece que, sou sincero, parece que não há aqui uma ligação entre indústria e jogadores ou consumidores. É mais o que é que gera? Gera dinheiro. Fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Eles podem estar a lançar 30 vezes o mesmo jogo. Um exemplo disso, e o Bernardo sabe, Assassin's Creed. Está farto e cheio de ser lançado edições sobre edições e edições. E aquilo... Uma pessoa que tem o 3 11 vezes, né? Mas ele compra para todas as plataformas, não sou eu. Não interessa, são remakes, remasters, o que foi feito mais foi o Ezio, a Ezio Collection, que foi a trilogia do Ezio, foi relançada depois para a PS4. Depois também saiu, pronto, eu aceito sair para a Switch porque não estava, mas sim, eles pegam muitas coisas, também fizeram já do 3,
E são remasters, nem são remakes. Eles são simplesmente. Sim. Nem Mas assim nós tanto. temos até muito Remakes não menores do tens que de, remaster. remakes não tens de Assassin's Creed. Há o rumor do primeiro, que acho que é o que merece mais um remakezito, mas não está nada confirmado. Mas sim, já agora tu Assassin's entras Creed tem aqui num feito sempre ponto. isso. Tu entras aqui num ponto para mim interessante, já que é o tempo. Remake ou remaster? Opa, o reboot eu não vou entrar porque o reboot às vezes é ou aquele jogo ou aquela história não gerou sucesso, vamos reinventá-la de forma a tentar lhe dar aqui e dar-lhe aqui um destaque novo. De 2016 não foi considerado um reboot? À série? De quê? O Doom. O Doom pode ser considerado um reboot. Acho que sim. Esse Doom pode ser considerado um reboot. Sim. Aqui. Sim, isso pode ser considerado um reboot. Como o Wolfenstein também se pode considerar um reboot. Mas lá está, tu estás a falar do primeiro Doom onde o tipo de jogo era diferente e depois como o Doom evoluiu ao longo do tempo, houve se calhar a necessidade de relançar o primeiro Doom em mais dentro daquilo que se estava a criar com os novos lançamentos. Mas pronto, eu nem vou entrar tanto no reboot, mas mais no remake ou remaster, que é exatamente o tempo. Quanto tempo é que é necessário para ser lançado um remaster ou um remake? Porque tu falas aí de um ponto do Assassin's Creed 1, que é aquele que já achas que merece um remaster ou um remake. Já vais com gerações em cima. Com mais necessidade, com mais urgência. Honestamente, queres que eu te diga exatamente qual é que será a melhor resposta para te dar? Eu acho que não existe tempo necessário para um remake. Eu acho que é conforme não só a empresa como a indústria for evoluindo, há certos jogos que se perdem um bocado no tempo, ficam às vezes mal datados e sejam mais difíceis de consumir hoje em dia. E acho que aí sim pode-se aplicar o conceito de se calhar precisar aqui de um remake, porque ou o gameplay já não é tão atrativo, ou era uma coisa que há 10 anos atrás funcionava muito bem, mas hoje em dia já não funciona e quebra uma barreira para a maior parte das pessoas. E nós temos a maior parte de exemplos. Há pessoas que não pegam em algum jogo porque acham que eu não gosto deste gameplay, este gameplay é cansado, Witcher, não presta. O Witcher 1, por exemplo, é outro que precisa urgentemente de um remake, porque o gameplay... Eu passei pelo struggle de passar o Witcher 1 todo. E aquilo é um struggle enorme, aquilo não é fácil. O gameplay não é. Exato, mesmo a versão Enhanced não é fácil, aquilo custa. O gameplay é mesmo. Cria uma barreira e cria uma dificuldade que não é necessária. Há jogos que vão precisar mais do que outros, honestamente. Há sempre jogos que vão precisar mais do que outros. Mas depende depois também do que é que o jogo quer passar, do que é necessário para o remake funcionar. Só é preciso mesmo remake. Como eu disse, há sempre jogos que vão precisar mais do que outros. E se calhar a maior parte das vezes esses são os que merecem ou têm menos atenção e são os que não aparecem, porque se calhar por alguma razão as empresas pensam que não vai vender tanto, porque também tens sempre essa questão, como a gente já falou, mas a verdade acho que no fundo acaba por ser isso, é conforme vai passando o tempo, e isto o tempo é relativo. Há um jogo que saiu há 20 anos atrás, pode continuar a estar incrível hoje em dia e não precisa se calhar de um remake. Eu posso dar o exemplo do Ocarina of Time. Houve o remake para a 3DS, mas eles não mudaram assim muita coisa. Não mudaram quase nada. Adaptaram só aquilo para a 3DS, o gameplay. Puseram aquilo mais polido em termos de 3D. Mas no geral o jogo era praticamente o mesmo. Aquilo quase que nem é bem um remake. Aquilo é semi... É uma versão bonita. Eu por acaso eu discordo um bocadinho de ti em termos de tempo. Eu acho que não há tempo. Concordo, mas de tempo eu discordo um bocado de ti. Eu pelo menos eu acho que 2 gerações devia-se ter em consideração. Porque existe muita coisa a acontecer na PlayStation 4 que fazem e eu estou agora a dar o exemplo, lá está, nesta timeline que foi o boom dos remakes, remasters nem tanto, mas também remasters e ports. Neste tempo que foi da geração PlayStation 4 para agora que temos a PlayStation 5 há 2 anos, se não estou em erro, ou vai fazer já vai fazer 2 anos no final do ano. Vou ser sincero e vou ser muito sincero que eu estou a comparar as 3 marcas que não o PC, que eu vou ser muito sincero, se não fosse a parte dos exclusivos, eu dizia que tudo viria também para o PC e haver cross-plataforma e cross-gen e cross-tudo, cross-save, cross-platform, cross-gen, cross essas coisas todas, ok?
porque eu vou ser muito sincero, eu sinto muita falta de eu só quero jogar com os meus amigos, não importa a plataforma, não importa o sítio, não importa as condições, eu só quero estar a jogar com os meus amigos. Mas estás a entrar noutro ponto. Estás-me a Sim, falar de jogos focados para também um bocadinho não, multiplayer. estou a falar nos jogos em geral. Eu estou a falar nos jogos em geral, mas eu não vou tocar agora neste ponto porque nós estamos a falar de remakes e remasters. Mas o que eu discordo é pelo menos 2 gerações devia haver, ok? Mesmo. Tinha que haver um intervalo de 2 gerações, no mínimo. Porquê? Se tu fazes um jogo, por exemplo, na PlayStation... Desculpa interromper, mas posso dar-te só um contraponto, só para se calhar pôr em perspectiva. Os Pokémons tiveram sempre uma geração de diferença. O Fire Red, quando saiu, foi depois no Game Boy. Podes-me dar o Game Boy Advance, mas o Game Boy... Estás a falar da geração de consola. Sim. Ok. Porque lançaste o Game Boy, saiu o Red e o Blue, depois o Silver e Gold, depois o Game Boy Advance, saiu o Ruby e Safira, e depois foi Fire Red Leaf Green. Depois quando lançaste o Diamond e Pearl lá na DS, lançaste o Soul Silver e o Earth Gold. Quando passaste depois para a 3DS, estou a saltar o Black and White porque continua na mesma. Quando foste para a 3DS, saiu primeiro o X e Y, depois foi o Omega Ruby e o Alpha Sapphire. E agora quando estás na Switch, eles trouxeram o Diamond e Pearl quando lançaram antes o Sword and Shield. E tiveste antes disso quanto tempo? Na Switch eu aceito porque é uma diferença muito grande. Agora em termos nos outros não era assim uma diferença muito grande. A questão era um hardware diferente e notavas ali umas diferenças. Mas isso vais notar na mesma. De uma PS3 para uma PS4 há uma diferença grande. Na PS4 para PS5 eu se calhar aceito, não há uma diferença assim tão grande para já. Ainda não se notou assim a maior diferença. Com a PlayStation 4 Pro e a PlayStation 5. Eu vou comprar sempre a última hardware que saiu para ser um ponto justo, porque pronto, é normal que se calhar a primeira PS4, já da primeira PS4 notas uma diferença para a Pro, quanto mais na PS4 da base para a PS5. Mas mesmo assim, eu acho que devia ser mesmo assim 2 gerações. Eu acho que isso que o Pokémon faz, bem ou mal, ok? Eu vou ser sincero, eu nisso a Nintendo libertou-me todo o cash que eu tinha no bolso, o dinheirinho, pá. Porque levou-me, sim. Ficaste vazio. Era mais leve. Eu tive Game Boy Color, tive Game Boy Advance, tive Game Boy Advance SP, não tive as Nintendo DS nem 3DS, ok? Eu essa gama saltei. E tive Nintendo Wii e eu tenho agora a Switch. Não tive a Wii U, não tive as 3DS. É só para dar contexto das coisas. Pokémon, sim, eu comprei o Yellow, depois foi Fire Red e Leaf Green, com o Ruby, Safira e Emerald, ou Esmeralda. Depois, na geração de DS e 3DS, eu não joguei Pokémon. E agora estou a voltar a jogar na Switch, porque não houve nenhum Pokémon para a Wii, e para a Wii U também não houve, sem ser, acho que houve para ali uma coisa chamada Virtual Machine Coisa Stuff, que acho que também dava para jogar na Wii U, mas eu não adquiri, porque também não tive uma Wii U. Mas o que eu estou a dizer é mesmo, 2 gerações no mínimo devia ser, porque passar de geração em geração, mesmo que sejam 7 anos de vida de uma consola. Eu não vou falar de PCs, porque pronto, os PCs ainda têm mais anos de vida. A GTX 960 ainda é compatível com muitos jogos. Mas em consolas, que tens o hardware limitado e específico, ok? Não podes alterar, mais ou menos. Não podes alterar. Os discos podes alterar para meteres mais espaço, mas pronto. O hardware gráfico... O resto não, ok? O hardware gráfico e processamento não podem ser alterados. Quer dizer, podem, chamam-se mods, mas não vamos entrar também por aí. De uma geração para a outra, de certeza absoluta que, ok, há sempre novos jogadores, há sempre crianças a nascerem, há sempre coisas a acontecerem e haverá sempre jogadores específicos para um remake ou um remaster. Mas 2 gerações acho que era o mínimo, era o espaço mínimo, porque quando tu compras a atual geração, ainda consegues comprar a geração anterior a preços bons, ok, muito bons. Eu já vi PlayStation 4 a vender por menos de 100 euros em segunda mão, ok?
Consegues adquirir os jogos facilmente porque ainda não estão fora de circulação. A maior parte deles, ok? Há um ou outro que as unidades são mais limitadas, conseguem sair fora de circulação mais rápido. Mas então, Dark, deixa-me. Lá está. Pelo que tu estás a dizer, olhando eu. Eu não estou a meter o computador aqui em questão. Não. Estamos a falar de consolas, porque o computador hoje em dia já evoluiu muito. Acho que há uma diferença muito grande em relação a 10 anos atrás. Agora, se calhar, em relação a 2, 3 anos atrás, o PC não há assim tanta diferença. Yeah. Nas consolas, se calhar, já há. Mas então, tu achas que lá está? Quem te requer o remake ou o remaster acaba também por ser a nova geração, as gerações de consolas que o exigem. Se calhar não é tão provocador. Eu vou dizer-te uma coisa, não exigem pelo simples facto. Eu sei com aquela história da retrocompatibilidade que tanto ambicionada por nós jogadores, que nós queríamos é que as consolas dessem para correr todos os jogos e mais alguns da primeira plataforma que existiu da consola, quase. Mas duas gerações, que é o prazo que eu estou aqui a meter. Por exemplo, PS3 para PS5, ok, aceito. Ok, porque há uma diferença enormíssima e muita PlayStation 3 já está a sair de circulação. Já não há suporte para a consola, okay? Já não há suporte oficial para a consola. E senti também muito com agora o recém PS Plus renovado, que eu fui mais ver os antigos do que os jogos atuais, se me posso entender. Eu fui ver tudo. Eu vou ser sincero, eu mal dormi esta noite porque eu ia desligar a consola e depois, ei, caraças, este jogo está aqui, deixa eu experimentar um bocado. Puma. E diz-me uma coisa, foi jogos da atual geração ou da atual? Estou a meter PS4 ao barulho, ok? Sim. Eu o PS5 tenho forma de jogar, mas é diferente. É ali um aluguel ali do Pisa Papéis. Mas sem ser estou a meter mesmo PS4 porque é a plataforma que tu detens fisicamente contigo. Exatamente. De PS4 deu-te vontade ou foi coisas de 50 anos atrás? De PS4, sou-te sincero, instalei 2 jogos que queria muito jogar, mas instalei mesmo e experimentei um por streaming, foi o NEC, fui ver o quão mau aquilo é, tive que experienciar um bocadinho e dar lá a sofrer um bocado naquilo no hard. Instalei o Miles Morales e instalei o Death Stranding, que são 2 jogos que eu queria desta geração, que eu ainda não tinha adquirido. Andava às vezes a procurar ver se encontrava em físico e quem sabe no futuro também eu arranjo só por ter ali na prateleira, porque colecionismo também é uma doença, amigos, peço desculpa. Mas sim, tenho esses instalados, mas sim, maioritariamente eu fui muito ver jogos da PS3 porque talvez foi uma das consolas que me acompanhou mais, essa e a PlayStation 2, e também fui ver muito também dos clássicos, como é verdade. Apesar de eu achar que ainda está ali um bocadinho escasso nesse aspecto, mas acho que é pano para outro tipo de discussão e para outro dia. Mas sim, fui mais buscar jogos antigos que eu tinha jogado, ou lembrava, ou malta falou. Eu vou dar-te um exemplo, e tu viste, automaticamente, quando vocês soaram um alarme a dizer, olha, já temos um novo sistema atualizado. Eu vim a correr para a PlayStation 5, o que é que eu instalei? Jack 1, 2 e 3. Jack and Dexter. Yeah. Ok. Olha, não quer ser mauzinho, mas sim, esse jogo é mais um que merecia remake. Lá está, mas quantas gerações? Tipo, aquele saiu na PlayStation 2. Mas é o que eu te digo, não acho que seja uma questão de geração. Uma coisa que te ajuda no teu ponto é que o facto do jogo com mais tempo passa, às vezes pode envelhecer mal, ajuda nesse ponto, porque tem mais gerações, já passou mais gerações e nota-se mais a limitação da altura do hardware, porque eu acredito, e é verdade, e hoje em dia se calhar estamos num ponto em que estamos, porque já começa a haver menos limitações em termos de hardware e já começas a querer fazer muita coisa e podes fazer muito mais coisas, e nota-se isso em alguns jogos e tu ficas, verdade seja dita, nós ficamos mal habituados em muita coisa. E por vezes quando vamos jogar num jogo mais... Eu não tenho tanta essa sensação porque, lá está, eu cresci muito dentro destas gerações e tenho muito apego a elas e honestamente os gráficos não me fazem muita diferença e pá, eu já joguei tanto jogo que eu adapto-me mais facilmente a certos tipos de gameplay. E isso não faz confusão.
mas há muita gente que faz. E eu, por exemplo, um jogo da PS4 é um bocadinho difícil estares a sentir essa necessidade. Mas da PS3, mesmo do final da Então, mas já vão PS3, duas gerações, já estás na segunda geração. Está o tempo que eu disse. mas é estranho. A questão é Estás a- que estás a- eu percebo o que é que o teu ponto. A minha questão é tu é o que eu digo, da PS4 para a PS5 tu não notas diferença praticamente nenhuma. Mas Não há está uma duas diferença nenhuma. Mas da PS3 para a PS4 notas, da PS2 para a PS3 notas, da PS1 para a PS2 notas. É um jump maior em termos de Lá hardware e de está, qualidade. é o que o Bernardo está a dizer. Neste momento estás a ficar numa fase quase sem limitação de hardware, onde a próxima geração vai ser quase equivalente a esta. Está a haver uma estabilização a nível de hardware. Tu notas uma diferença maior em gerações passadas para a seguinte do que das novas para as próximas novas. Eu vou ser muito sincero. E é isso que eu queria tocar também aqui e o ponto que eu também queria trazer. Eu detenho uma plataforma verde também. Não há nenhum jogo porque existe uma coisa chamada Game Pass, mas pronto. E sabem Olha, qual é eu não quero, eu só quero. Eu tenho um, mas não posso jogá-lo. Portanto, Pronto. Sabe qual é a coisa que me surpreendeu mais? E é por isso que eu estava a dizer duas gerações. Eu literalmente na Xbox One posso jogar jogos da Xbox Series X ou S. ele Ok, tem lá sim, no há catálogo tem de todos. limitações. Há uma limitação, não estou a dizer que não. Sim, Ok? sim. Mas tu agora, normalmente, quando os jogos saem para a Xbox, não é Xbox Series X, S ou One. É Saem para as Xbox. três. Yeah. Saem para as três. E mais PC. Mas pronto, eu estou a tirar os PCs daqui porque os PCs Sim. dos Mundo à remakes e parte. remasters é uma coisa completamente à parte. Eu acho que também devia haver, mas com outra moderação. Tem, a questão é que saem remakes também para o PC, não são com tanta recorrência como as consoles. Acho que há em falta no PC. Sim. E acho que há demais nas consolas, ok? Não há aqui um meio termo. Tem calma. Eu já vou tocar na ferida. Mas pronto, eu acho que pelo menos eu discordo com o Bernardo numa situação, eu pelo menos deviam dar um espaço de duas gerações. Para se sentir bem A diferença, o que está a acontecer e a melhoria. E a melhoria e notar-se trabalho, ok? Porque há muitos remasters que são portes. É o que eu digo. Por isso é que eu pessoalmente não gosto de remasters por isso mesmo. Há muitos deles, a maior parte deles, soam a porte, não são a remaster. É só um nome quase diferente para dizer que foi portado para outra geração. Vou começar aqui com o meu primeiro exemplo. Sim, eu não meti estes jogos aqui ao calhas, ok? Peço imensa desculpa. Pessoal que não está, só vai nos ouvir em podcast mesmo, eu vou falar do Dark Souls, ok? Que tenho para a Nintendo Switch. E há para a PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5. Saiu para a 5 a versão remaster. Sim, eu acho que o PC não teve uma atualização na Steam, ou estou a fazer confusão? Que alguns eles fazem isso, outros não. Não tenho a certeza. Acho que sim. Dark Souls não tenho a certeza. Pronto, mas é o primeiro, ok? Sim. Também tenho ali na PS4. A capa diz Remastered, ok? A capa diz Remastered. É assim, eu vou dizer uma coisa, existe isto para a PlayStation 4. Posso dizer que se calhar na PlayStation 4 nota-se que se chama Remastered. Na Nintendo Switch é simplesmente um port com os comandos alterados. Eu acho que aí foi porque eles na altura, não te querendo tirar a validez daquilo que estás a dizer, e concordo, acima de tudo, mas eu acho que eles na altura quiseram aproveitar que eles estavam a relançar isso para as outras plataformas e puseram o mesmo nome para a Switch e no fundo aquilo é o jogo da PS3. Sim, concordo, mas não devia se chamar Remaster. Neste caso. A única questão é aquilo, eles provavelmente na altura que foram pegar nisso para fazer o remaster para as outras plataformas, olha, temos a Switch, vamos pô-lo lá também e vai com o mesmo nome. Sim. E acabou para não ser uma diferença, para não acharem estranho. Sei lá. Sabes que isso também no fundo é branding. No fundo o nome disso é branding. Eu sei, mas é o que mancha também muito o nome. Sim. Porque há muita coisa que não é remaster, é port e literalmente chamamos de remaster. O outro exemplo que eu vou dar, que é o Burnout Paradise Remastered, ok? Que foi remasterizado. Foi? Ok, foi um bocado, ok? Há polimento das coisas, etc. Mas mesmo assim, até
Eu aceito mais este chamasse remaster, ok? Do que o Dark Souls, ok? E vou-vos dizer, a EA pode fazer muita coisa má, mas nesta acertou um ponto ou outro, ok? Pronto. Estes são 2 exemplos de bom e mau, ok? Mas um de muito bom, e é por isso que está nesta ordem, que vocês não estão a ver, e agora o Bernardo vai ficar bastante surpreendido. O melhor remaster que eu vi na antiga geração foi o The Last of Us Remaster mesmo. Não trouxe só o DLC, que estava na 3, como literalmente eles poliram o jogo em termos de gameplay e de gráficos. Não foi a melhor coisa do mundo. Não foi. Não meteram 4K Ultra HDR stuffs, 60 frames, 120 frames. Não, acho não que fizeram nada 60 eles conseguiram pôr. Conseguiram. Mas só quem tinha uma PlayStation Pro conseguia. Sim. E isso ainda foi posterior. Acho que na altura que ele saiu para a PlayStation 4 base ficava a 30 na mesma. Se não estou em erro. Sim. Só quando saiu a Pro é que eles fizeram O update. Mas pronto, não interessa. Isto foi um dos melhores remasters feitos. Isso sou eu a dizer. Eu só meto um, mas pronto, tu não o experienciaste e dou-te isso, mas para mim eu continuo a dizer, acho que o Mass Effect, sim. Pronto. Não só porque eu joguei na 13 e desisti do jogo. Desististe na PS3? Yeah. Não sabia dessa. Pronto, eu desisti do jogo. Esta gente pensa que eu odeio Last of Us porque eu passo muita mensagem errada. Há muita coisa sobre mim que não sabem. Mas pronto, eu na PlayStation 3 desisti do jogo porque achei a jogabilidade muito má. Ok. Acho que é a maior crítica que se calhar ao jogo e atualmente ainda se mantém e há muita gente que apesar da melhoria na PS4 ainda se queixa um bocadinho disso. Mas sim, é o maior ponto se calhar contra o jogo que é capaz de ser o gameplay. Pronto, o gameplay era muito mau e eu comprei uma 4 que vocês podem notar aqui na capa que diz eu não posso vender o jogo porque... Era aquele pack, yeah. É um pack que vem com isto, vem com o Gran Turismo, não é o Gran Turismo, desculpem, é o Drivers Club e o Uncharted 4, o fim do legado do Busters. Pronto, eu comprei o pack e comprei de propósito porque trazia este jogo e o Uncharted 4, ok? Que eram 2 jogos que eu queria jogar mesmo para completar ou então mudar a minha opinião. O outro de carros ficou para ali esquecido a ganhar pontos. Mas pronto, o que eu ia dizer, foi um dos melhores remasters feitos na antiga geração. E eu vou tocar neste ponto para saltar para esta nova geração e o porquê de eu dizer 2 gerações e mesmo assim concordar com certas coisas que foram ditas numa certa live stream que andámos a discutir coisas. O que eu quero dizer é, foi o melhor feito da parte da Naughty Dog. Foi a Naughty Dog, não foi? Foi. Sim. Eu tenho que confirmar porque há muitos muitos remasters feitos que não são feitos fora das empresas, sim. Fora das empresas. Eu senti uma grande alegria. Joguei isto tudo em live stream, ok? E senti uma grande alegria a jogar o jogo. Vi a dificuldade, vi que os controles ainda não eram a melhor coisa do mundo, mas estava muito melhor, estava jogável, as ações faziam-se bem e eram intuitivas, não eram espera, o quê? Motions meio marados que não funcionam, seleção de menus que o touchpad fazia milagres, sim, e graficamente também estava apelativo, mesmo sendo um jogo escuro, ok? O Last of Us é um jogo escuro. Sim, tem uma paleta de cores assim mais escuras, sim. Então, está dentro em quanto ao tema e ao mundo que é apresentado. Sim. Não estou a queixar. Sim. Não. Estava só a dar um pequeno complemento da parte artística do jogo, mas pronto, eu também sou duvidoso, né? Não dá para ver nada que eu gosto do jogo, mas pronto. Gosto mais da parte 2, mas isso é outra história. Não é a caixa em baixo, não é o quadro em cima, nada. Mas pronto, o que eu queria dizer mesmo era, ia-te dizer, mas pronto, muitas vezes.
o que eu queria dizer era, foi um dos melhores remasters que eu joguei na quarta geração. E quando lançaram agora para a 5 um remake, eu fiz. Vocês não vão fazer bacurada. É que eu tinha já uma boa opinião vossa. Não, vocês não vão fazer bacurada, pois não. É assim, é verdade que o que nós vimos no trailer está muito bom. Aplicaram o motor do 2 no 1 e talvez facilite melhor as coisas. Eu digo que talvez porque eu gostei do desafio dos controlos na 4. Mesmo não sendo perfeitos, senti que não fosse uma barreira no jogo, mas sim um género de um desafio para o jogador decifrar. Ok. Não, a sério, porque no 3 eu dropei o jogo, passei o jogo, ok? Não vou mentir, passei o jogo à força, porque eu queria saber da história. Passei o jogo à força, mas eu desisti do jogo. Tipo, eu mal passei o jogo, uninstall, acabou. Não quero saber mais nada. Para mim, a história está boa. Finito. O resto está uma caca e está-me a ocupar demasiado espaço na console, ok? Pronto. E eu este aqui não. Eu este aqui de vez em quando ainda meto o CD, ou metia o CD e ia dar um reavivar da coisa. Saiu o DLC, eu não o comprei na 3. Eu só joguei o DLC quando saiu com o remaster. Também foi assim que eu experienciei o DLC. Porque eu disse, se o jogo está assim, o normal, imagina um DLC. Ainda dá mais... Cuspi mais dinheiro? Não, obrigado. Sou pobre, mas sou bem agradecido. Pegando aí nessa situação do remake, a gente pode tocar assim no ponto, já que foi uma coisa que nós discutimos um bocado em live. Ele ainda quer mandar uma estocada, o homem. Antes de tocares no ponto, deixei ali o Dark desenvolver, mas, meus meninos, eu nem concordo com um nem concordo com o outro quando falamos em relação aos tempos necessários para remaster. Vamos dizer 50 anos. Não que 50 anos. Eu concordo em parte com o que o Bernardo diz, que não é o tempo que te define o remaster. Sim. É como o remaster está. É como o jogo está atualmente. E concordo em parte com o Dark, e por isso é que não concordo com os dois na totalidade, e concordo em parte com o Dark, que é os remasters ou os remakes devem ser feitos para outros jogadores experienciá-los. Não é para quem já cá está, ou quem já os experienciou, mas para uma geração que, quando nasceu ou quando os jogos saíram, ou por limitações de idades que muitas vezes os pais impõem, eu, nesse aspecto acaba por ser um felizardo, entre aspas, pela... Sim. Pelo descuidado dos meus pais em relação a, olha, o jogo é para maiores de 18, não podes jogar. Mas a verdade é que há muitos pais que o fazem e não condeno, é até correto. Chama-se educação. Exatamente. É verdade. Depende, isso agora Sei também que depende da forma como é que dada a educação, mas é um bocadinho isso, é um bocadinho a educação e ok, para maiores de 18 tu não podes jogar e essa criança, essa pessoa, se calhar 10 anos depois está a experienciar o jogo numa forma remaster ou remake que não conseguiu no tempo deles. Eu nesse aspecto concordo com o remake e com o remaster, concordo que também aquilo que o Bernardo diz, depende de como é que o jogo está. E ele já falou, The Witcher, o 1 é uma necessidade urgente que aquele jogo tem, que o jogo é demasiado bom para estar como está. É verdade. Na altura que saiu, o jogo era bom e era jogável. Agora continua a ser jogável, mas... Diz, Dark. O jogo na altura saiu para o quê? PC e mais só o quê? PC. Aliás, o Witcher 1 e 2 só saiu no PC. O único que saiu para as outras plataformas foi o 3 e ainda havia o rumor de fazerem isso uma trilogia, havia aquela suspeita do remake do 1 e juntarem tudo e ser lançado depois agora para as novas gerações, mas acho que isso não está nos planos da CD Projekt Red. É assim, depois posso-te falar, por exemplo, nada que o Bernardo não conheça, ainda está a jogar agora o Uncharted. O primeiro necessita de um remaster urgente. Ou no remake urgente. Mas remaster ele já teve, atenção, remaster ele já saiu agora para a PS4, o Nathan Drake Collection. E tu podes comprá-los à parte, e tens o remaster dos que tu quiseres, não precisas comprar a trilogia. Mas o que eu quero dizer é, existe efetivamente alturas em que os jogos saem e que para a altura que saíram eram bons e funcionavam, 10 anos depois, e 10 anos
Não me acredito muito que 10 anos seja muito. Sentiu-se muito 10 anos entre a PlayStation 3 e se calhar a 4. Aí ou a 5, porque a 4 e a 5 que nós já falámos são muito semelhantes, mas da 3 para essas gerações sentiu-se essa diferença. E talvez aí se justifique, ou até de uma PS1 ou PS2 para as de agora, nova geração. Aí talvez justifique. Agora, não acho que há justificação, não acho, a não ser monetário, mais uma vez, pelas empresas, não acho que há justificação de 5, 6, 7 anos de diferença. É mesmo se o jogo o pedir, o necessitar. Porque aí eu digo-te, então onde é que estão os remasters, os remakes dos monstros que saíram nos anos 90? Não estão, não existem. Ou porque as empresas já foram à falência, ou porque agora não se aposta nisso, porque esse tipo de jogo já não é o que está no mainstream, no que a comunidade de jogadores mais aposta para jogar, e são esquecidos. E dou-te um exemplo, Monkey Island. Monkey Island merecia um remake para agora, para estas gerações, e não o tem nem vai existir. A Escape também é um deles. Sim, o Escape também merecia. A questão é que tens uma lista infindável de jogos que precisavam disto. A questão agora... há jogos... Vou deixar-me só te dar ali uma coisa. Há jogos que... E agora posso cascar um bocadinho, porque esse sim é milking a 100%, que é um abuso daquilo que fazem. Aquilo virou mime, o pessoal ri-se, mas no fundo eles estão a encher os bolsos com um jogo tipo de há 15 anos atrás. Estou a falar do Skyrim. Eu adoro o Skyrim. O Skyrim é um dos, se calhar, dos melhores jogos já feitos nos últimos anos e todo sempre. Posso dizê-lo isso com todas as letras, é verdade. O jogo que dá para fazer praticamente tudo. Tu, infindavelmente, tens infinitas opções durante o jogo. Se estiveres no PC e ainda abre-te um leque maior que a comunidade de mods daquilo, é uma loucura, é um mundo completamente à parte. Sim, senhora. Mas agora, se eu na PS3 fizeram o remaster, né, o Special Edition, sei lá, já tem tanto Edition lá para as outras plataformas todas. Depois saiu o Legendary, agora saiu depois saiu um remake, um remaster. Remake nunca saiu, é sempre remaster. Oh, não, foi remaster. Porque eu sei que saiu aquele saiu na PS3. Saiu na PS3. Aquele saiu em 2001. PS3, e depois saiu o remaster, Xbox a Special Edition era tipo o GOTY, que saiu 2, 3 anos depois. Que já vinha com os DLCs, acho eu. Já vinhas com os DLCs todos, e agora tens a Legendary Edition. E não tens a Anniversary Edition. Ainda tens a Anniversary. Eu fico perdido. Contigo. Qual é a diferença? Não é assim uma diferença tão grande. Esse sim é um abuso. Contigo no Skyrim. E acho que o Skyrim é um mau exemplo e por isto. Porque tu tiveste Morrowind e o Morrowind saiu com a GOTY Edition, porque tinha os DLCs e tudo mais. Tiveste o Oblivion saiu com a GOTY Edition, porque tinha os DLCs e tudo mais. Nunca houve remaster nem de um nem do outro. Foi só estas duas versões ou estas duas edições. E o Skyrim, aqui a justificação para isso, atenção, quer dizer que seja uma justificação boa, acho que é má. É só para justificar que durante 11 anos não sai mais nenhum Elder Scrolls, mas temos aqui novas edições do Skyrim para jogar. Aquilo faz-me esse caso assim faz-me confusão. Eu ia falar de outro, mas antes de ir para lá, a questão é, e este é o melhor exemplo daquilo que eu estou a dizer, e também fui buscar um bocadinho para puxar um sardo à minha sardinha, não querendo desfazendo do que o Dark disse. Ele acho que também é um ponto muito válido e também tem a sua lógica, mas o Skyrim é um jogo que não está datado. É um jogo que tu pegas hoje e divertes, está atualizado, está bom, é um ótimo RPG dentro do género, é referência, é uma referência das maiores que tu tens, honestamente. Aliás, o Elder Scrolls sempre foi uma grande referência em termos de RPG. E o único que tens ao par é o The Witcher. Sim. Mas são coisas um bocadinho diferentes, sim. Um é mais focado de action RPG e open world, se bem que o Skyrim também é um open world, mas é mais pé no chão de raízes do RPG. Sim. Mas eu não sinto a necessidade de fazerem um remake. Ele não é necessário fazer um remake, ele está bem atualizado, tu consegues jogá-lo muito bem. A única justificação para isso é se calhar que se quisessem dar um update gráfico, mas para o update gráfico eles já lançaram 500 versões do jogo. A minha pergunta é mais. Para que um update o jogo ainda é lindo hoje, mas o jogo ainda é lindo hoje. A minha pergunta é, para que um update gráfico estás a falar de um sistema do Elder Scrolls que eles não focam na caracterização das personagens realistas. Não é o foco deles. Não é o foco, isso é verdade. É fantasia, não é? Completamente. É fantasia. Fantasia. É mesmo para focar um bocadinho a fantasia. As mesmas expressões, tu podes
explorar a nível de facialmente a personagem como queres criar, exatamente por aí. Porque aquilo não é para ser realista, não é para ser tipo humanoide, não é para ser um The Last of Us, um God of War, não é esse o intuito. Por isso, essa justificação de um melhor acabamento, um melhor polimento gráfico, não acho que se justifica. É o que eu digo, eu não sinto necessidade disso. Acho que o jogo é ótimo como ele está. Quer que eu vos remate a vossa ideia? Eu sou o cliente ideal para eles. Eu ando para querer comprar o jogo há uma data de tempo, já sei para todas as plataformas, com todos os reworks e refeitos. E nunca tocaste. Ainda não lhe toquei, portanto eu sou o cliente ideal. Eles estão à espera de lançar a Gold. É Não por tua esperes. causa, É por tua causa. Para eu comprar. Não precisas, eu sou-te sincero, meu. Faz um favor a ti mesmo. Há uma plataforma que tu tens aí que tu adoras, pá, compra isso para a Switch. Ele volta e meia está em promoção, pá, e ele te roda bué da bem. Eu tenho na Switch, eu comprei para dois sítios, mesmo com comprado. Eu joguei no PC, agora jogo se me apetecer com o Game Pass, vou lá tocar, picar o ponto, ou fazer lores com o Will Smith a dar chapadas em pessoas. Mas eu geralmente foi que joguei-o na PS3 na altura, platinei-o, joguei muito tempo com aquilo, tenho uma relação amor-ódio com a versão da PS3, histórias para depois. Joguei-o na Switch e pá, na Switch era aquilo que eu sempre quis, é ter um Skyrim, pá, e querer ir ali à sanita, sentar as nádegas na sanita e jogar um bocado. Quero ir ali a Setúbal, quero ir jogar um bocadinho e jogo. Pá, é o jogo perfeito para teres on the go, honestamente. E eu achei bem a justificação, acho que é uma plataforma que faz sentido e adorei o que fizeram o port e comprei-o aí, como comprei na PS3. No resto, pá, não vale a pena. Eu já joguei o jogo tanta vez, já tenho tanta hora naquilo, já me perdi tanta vez no mundo. Mas agora, só para tocar no outro ponto, só para fechar isto e passar para aquilo que o Dark ia tocar, é assim, sobre isto dos tempos que eu estava a falar, isto são tudo justificações para ter ou para ser apostados. No entanto, eu acho que há aqui uma contradição, que é os serviços de cloud. Seja Xbox Game Pass, seja o PS Plus. Para mim, neste momento, já não faz sentido, a não ser exatamente os pontos que o Bernardo disse, de jogos que, ou pela jogabilidade que já têm, já estão muito ultrapassados e que necessitem urgentemente de um remake, já nem é um remaster, é um remake. A não ser esses pontos, ou esses jogos, para mim já não há necessidade, porque tu tens o acesso total aos jogos, ou quase total. Ok, há jogos que não estão nesses serviços, porque já são muito ultrapassados, já tem que ser quase como aquilo que a Nintendo Switch faz e é um port, já tem que ser nessa versão, ou então apostarem num remake, mas o resto eu não acho que haja necessidade. Eu joguei o... Quero um God of War, e só para tocar antes no que tu ias tocar, Dark, desculpa. Joguei o Last of Us, tive a possibilidade, não experimentei, mas joguei um Spider-Man, podia ter jogado um Spider-Man, que agora vai ser uma versão remaster, mas eu podia-o ter experienciado na PS Plus, tinha passado o jogo, tinha feito tudo que havia necessidade, tudo que o jogo tinha para dar, e há necessidade de passar de quê? 4, 5, 6 anos a ver um remaster do jogo só para me justificarem que ele vai entrar no PC? Não, isso eu não concordo. E mudarem a personagem. Chamarem um remake e só mudarem tipo o layout da personagem. A questão da personagem, eu não concordo e acho que foi a pior decisão que eles fizeram, mas acho que aquilo foi um problema lá com os contratos, lá com o ator que dava a cara ao nosso querido Peter Parker, que sou sincero, não gosto deste Tom Holland da Wish. Pá, odeio, não consigo olhar para aquilo e achar piada, pá, não consigo, não cabe em mim. Lá está, é horrível, isto para mim não, desculpa, aquilo não é o Tom Holland, mas é parecido. Isso para mim é aquilo que já não justifica num remaster ou num remake, porque eu se tenho um serviço onde posso experienciar o jogo, porque isto para mim justificava-se há uns anos atrás, quando tu não havia este tipo de serviços e havia a necessidade de melhorar o jogo para as novas gerações, para como eu disse anteriormente, aquelas crianças que não puderam jogar o jogo têm agora 18, 19, 20 anos e estão a experienciá-lo. Mas tendo o serviço, não acho que haja necessidade. Depois há aquela coisa que hoje em dia, já falámos nisto noutros podcasts e noutras conversas, que é a sociedade como é que está. Os meninos são muito coitadinhos porque os meninos só querem gráficos. Sim. Pá, Verdade. um jogo não é feito só por gráficos.
Acima de tudo é jogabilidade, é diversão e depois tens a história. Só depois disto tudo é que tens todo o movimento gráfico e polimento gráfico que vem a seguir. E nada mais para dizer isto do que, pá, vou referenciar isto. O Bernardo lançou um vídeo há pouco tempo, nomeadamente hoje, sobre Teenage Mutant Ninja Turtles. Sim. Olhando para aquilo não tem os gráficos de um God of War, de um Last of Us, de um Starfield que está para sair a 30 FPS. Ou a 10, desculpa. Não tem esse tipo de gráficos. Mas qual é que é o intuito de um jogo? Diversão. A gameplay é fun. Mas tem uma coisa chamada Streets of Rage 4 em cima do Teenage Mutant. Eu sei. Está lá uma referência no coisa. Está lá, pronto. Mas pronto, é mais fácil pegar nas Tartarugas Ninja, são mais... É o franchise mais conhecido. É verdade. Epá, e quem é que não cresceu com as Tartarugas Ninja? Quase toda a gente. Eles ainda hoje têm os desenhos animados daquilo. Aquilo tem um sucesso tremendo. Agora, há uma coisa... já nem vejo. Mas também sou sincero. Há uma coisa que eu não gosto, porque eu sei que vai sair uma Collection Edition do Cowabunga das Tartarugas Ninja, que vai ser um remaster, um remake. Das anos 90 que saiu. Não, é o que o Dorman está a dizer. Eles vão lançar uma coletânea lá dos antigos beat'em-ups das Tartarugas Ninja e vão... Não sei quando é que ele sai, mas acho que está assim bem entretanto. Sim. Não sei, lá está. Será que há necessidade? Mais vale apostar em algo deste género? Pá, lá está. É um bocado... É aquilo que eu não... É um que neste momento marketing. já Vão aproveitar o sucesso que este jogo agora vai trazer, porque há muita gente que adora o estilo do beat'em-up, e especialmente das Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninja é se calhar dos beat'em-ups mais emblemáticos da altura dos anos 90 e inícios de 2000. Tens outros, obviamente, não quero desmerecer os outros, porque o beat'em-ups foi um estilo muito, muito popular, que se perdeu agora um bocadinho e está a revoltar agora. Lá está com o Streets of Rage 4, ressurgiu um bocado o género. O Scott Pilgrim também teve ali um sucesso, que é B. Mas sim, acho que é um bocado pegar nessa onda. E nós também, hoje em dia, a indústria no geral, não só dos videojogos, mas do entretenimento, vive muito de nostalgia, e podem aproveitar o facto de sair agora este novo Tartarugas Ninja, pegar nostalgia de muita gente que foi pegar neste e lembrou-se dos jogos antigos e vai querer depois jogá-los outra vez. Exatamente. E dos novos fãs. E lá está. E falando aqui em hype, falando aqui em nostalgia, falando aqui em geração de toda um bom conteúdo em relação ao jogo que foi feito, porque não falar de sucesso que o Dark ia tocar? Pronto. Tu estás a falar de Last of Us, né? Eu sei que tu ias tocar nisso, é que te cortei a palavra e peço desculpa por isso. Não há problema. Mas havia aqui uma dorzinha que eu tinha que dar. Eu passei doces e horrores com o primeiro, ok? Não com o remaster, ok? O remaster foi o doce, o horror foi o original. E quando anunciaram um bocado a parte 1, que agora isto vai ser mesmo a remake, e é aqui que vamos focar agora um bocado nos remakes da vida. Quando eles, que este também é remake, mas depois já vamos lá. Quando anunciaram o remake, eu fiquei com um sabor agridoce. Não é agridoce do género. Lá está a Naughty Dog a querer chuchar mais um bocadinho de carteira. Eu percebo que o jogo merecia, ou se calhar, ou a visão do criador, vamos meter assim, a visão do criador cria um jogo ao estilo do Parte 2 com ok. Mas eu passei muitas horas no remaster, ok, e adorei. E tenho algum receio que me estrague a experiência. Sim, eu vou adquirir. É um dado facto. Pode parecer que com a nossa conversa que não, que eu queria era que certo alguém fosse ter ideias para uma sanita mais longe de mim, mas assim, eu vou adquiri-lo e vou jogá-lo aqui nesta menina, porque vai ser exclusivo. Não, vai ser para PC. Sim, mas inicialmente só vai sair ali na PS5.
vai demorar ainda um bocadinho o PC. Aliás, o PC não tem data para lançamento. Yeah. Portanto, vamos considerar um exclusivo, está bem. Já não existe exclusivos. Sim, eu que acho que a gente discutiu isso um bocado na live, acho que ou depois, já não me lembro, mas o conceito de exclusivos, como as coisas estão atualmente, não é acabou, é diferente. A partir da geração da PS4. E acho que já não podemos ter o mesmo conceito de exclusivo. Acho que o exclusivo agora sai no PC e numa consola. Eu acho que custa-me um bocado não se chamar tipo exclusivo aos jogos, alguns jogos da Xbox, só posso encontrar ou tendo uma Xbox ou tendo um PC. E a Sony está aí pelo mesmo caminho. E acho que de um lado é bom porque há um mercado muito grande na parte do PC e há pessoas que investiram num PC e o investimento no PC não é barato e que também merecem se calhar experienciar este tipo de jogos. E acho que é justo. Agora, se não há na outra plataforma concorrente, também acho que pode-se considerar exclusivo porque pronto, é uma coisa deles. Eles simplesmente quiseram dar um presente ao pessoal do PC, se bem que não devia ser presente, mas ainda bem que as coisas estão a mudar nesse aspecto. Mas pronto, eu estou com porque me estraga a experiência que eu tive, as memórias que eu tive, ok? Não é em questão de vai estar uma grande chacha, vai estar uma porcaria, aquilo se calhar nem 20 FPS. Não, estou um pouco a borrifar para isso. Até se calhar está com os 60 aos 120 a 4K, não, 4K 60, 120 a 1080. Pode tirar os melhores recursos da PlayStation ou do PC quando chegar. Eu não estou preocupado. O que eu estou preocupado é com as minhas memórias. Posso estás a pegar nesse ponto e estás a falar das coisas dentro desta perspectiva, posso-te fazer uma pergunta que gostava que me respondesses, que eu estou curioso com a tua resposta. Sim. Que no fundo, se tens isso em mente, o que é que tu esperas ao rejogar um remake deste jogo, por exemplo? O que é que tu esperas assim? É que aquela questão quando tu falas tipo em memórias. Vamos ser sinceros. Vamos lembrar que isto vai ser um remake, vai haver coisas, não é novas em termos de história, mas vai mostrar se calhar a visão do autor ou do criador melhor, certo? Foi isso que foi discutido na conferência, foi isso que foi debatido. Sim, há momentos que, por exemplo, o DLC pode estar literalmente integrado. Eu tinha essa teoria, mas eles dizem que aquilo está à parte. Sim, foi nas informações do site da Naughty da Last of Us. Não sei, eu sei que havia essa informação que o DLC estava à parte. Pelo menos dizia separately. Está, a ser um remake, a ser um remake, não era melhor terem apostado nisso do que... Eu pensei que sim. Não, e eu compreendo porquê, mas eu já explico. Isto supostamente é uma cópia deste, mas com o motor do 2, ok? Metendo as coisas em termos práticos, não desmerecendo ninguém, ok? É só em termos práticos. É uma melhoria do remaster. Em vez de fazer um remaster para a PS5, foram fazer um remake pegando em base nesse. Deram um nome novo? Não, deram remake parte 1. Eles simplesmente. É a mesma coisa que aconteceu com o Padrinho. As pessoas agora chamam o Padrinho parte 1 e Padrinho parte 2. O 3 não conta, vamos esquecer. Mais ou menos, não é assim tão mau quanto isso, mas comparado com os outros dois fica muito bem. Mas é a mesma história. Geralmente tu às vezes começas uma obra e depois quando chamas parte 2 tu meio que automaticamente começas a chamar ao primeiro parte 1. Sim. E vou ser muito sincero, eu tive muitas boas experiências com este jogo. Como eu disse em stream, não foi as minhas melhores streams, mas adorei trazê-lo. E eu tenho medo que a parte 1, que agora chama-se mesmo parte 1, me estraga um bocado as memórias. E agora tu perguntaste-me assim, porquê é que queres jogar um jogo se tens medo que estrague as memórias? Porque assim, isto são tudo obras de arte de criadores, certo? Sim. São visões, pessoas. Quando ele está a refazer esta visão, significa que ele tinha outra ideia em mente. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas posso estar errado, mas ele não parece que vai haver assim tantas mudanças quanto isso. Não sei se tu estás à espera que ele mude certos pontos da história. Não. Isso eu sei que não vai tocar na história. Eu quero ver como é que ele quer transmitir a mesma sensação, a mesma situação noutro ângulo. Basta mudar o ângulo. Mas é isso que eu quero pegar e é nisso que eu vou tentar justificar e não sei se
pode ser dentro daquilo que se calhar possa estar à espera, mas o que eu acho que vai acontecer é que ele vai fazer aquilo que ele fez na parte 2. Ele vai tornar aquela experiência mais cinematográfica, porque na altura na PS3, pelas limitações, não conseguiu. Tu notas mesmo as expressões faciais que tiveste no trailer, notas uma diferença enorme. É uma técnica, sim, mas eu acho que é isso que ele vai tentar passar, é isso que ele vai tentar fazer. Vai pôr uma experiência muito mais à base de cinema, que foi o que aconteceu na parte 2. Eu acho que se tu queres, se estás à espera de uma coisa dentro do que aconteceu no remaster, por exemplo, acho que melhor não esqueces essa ideia, porque aquilo vai ser dentro mais da linha em termos técnicos, dentro da parte 2. Vai ser algo mais focado no cinema. E acho que nessa parte, tipo, o parte 2 é... Eu sou suspeito, né? Já falei sobre isso também. Mas eles em termos técnicos é impecável. Eu que digo, o Neil Druckmann e a equipa da Naughty Dog conseguiram fazer cinema dentro da parte 2, e eu acho que é isso que eles querem trazer para a parte 1. É essa visão artística que eles na altura não conseguiam, porque era impossível, não era permitido pelo hardware. E eu acho que é um bocadinho difícil. Eu não quero ser mauzinho, mas fica um bocado difícil tu, se calhar, porque eu acho que quer queiras, quer não, as tuas memórias vão ser estragadas de alguma forma, porque aquilo que tu criaste com esse laço, com esse jogo, foi de há anos atrás, e tu já não és a mesma pessoa que és hoje, e memórias é um bocadinho complicado. Eu acho que nunca vai conseguir gerar exatamente aquilo que tu queres em termos de memórias, porque ele vai ser uma experiência ligeiramente diferente, quer queiras, quer não. Sim, lá está, mas eu não estou a dizer que eu estou à espera que ele me estrague as memórias, ou estou à espera que me só reaviva as memórias. Pode-me dar novas memórias. Eu vou comprar o jogo precisamente para ver que ele diz que esta é que é a edição definitiva, é a Definitive Edition de Last of Us Part 1. Porque eu estava à espera de um DLC para o 2, vou ser muito sincero. Quando ele apareceu, eu disse assim: pronto, vai sair um DLC para o 2. Não, já tinha sido leak, pá. Eles já tinham leakado aquilo, já toda a gente sabia o que é que ele ia apresentar. Eles falaram foi do modo multiplayer. Mais qualquer coisinha. Estava a contar que houvesse mais qualquer coisinha. Tipo, ele dissesse: sim, olha, toma lá. Tiveste o Factions, foi o multiplayer que já se falava há muito tempo, e ele diz que está em trabalho, vai ter uma coisa à parte, vai ter os modos história e tudo. Acho que, pelo menos pelo que ele diz, aparenta estar muito, muito complexo e bem trabalhado, e não, se calhar não é só um multiplayer por ser um multiplayer. Acho que nota-se, ou pelo menos dá a parecer que está ali algum trabalho envolvido, e parece-me ser um modo interessante. Ele já no primeiro é engraçado, e há muita gente que adora aquele modo de jogo, e parece-me que estão a fazer um bom update. Pronto, também tiveste pequenas informações da série, mas isso é outra coisa. Nem toda a gente pode estar interessado na série. Sim, a série também vou vê-la. Mas o que eu quero dizer é, supostamente o Last of Us Part 1 é o Definitive. Eu quero ver o Definitive Edition dele. Eu quero ver. Agora ele não tem desculpas, estás a perceber? Ele agora não pode falhar. Se ele falhar, eu caio em cima. Eu não estou à espera que ele falhe, honestamente, mas posso estar errado. Não posso dizer que agora, meu Deus, porque eu também já tive essa ideia com o Cyberpunk e foi o que foi. Foi, Sim, há sempre essa possibilidade, honestamente. Agora, a minha questão com tudo isto... Diz. Mas eu tenho eu sei que ele se calhar não vai falhar, e pronto. Eu quero ver a mesma ideia que ele tem para dar o jogo. Só que assim, não te esqueças, quando saiu o 2, ele veio a público falar que ou ia sair um DLC ou sair uma parte 3. Mas uma parte 3 ia ser muito difícil, porque ele já não tem história para pegar e diz que já acabou e já fechou a cena. Acho que não me lembro dele ter confirmado que fechou a cena. Acho que ele diz que há portas para se fazer uma parte 3, mas não está nada confirmado. Sim, mas é uma coisa um bocado irrealista. Neste aspecto, não sei, se calhar o novo projeto dele é parte 3. Pois, nós sabemos que ele está a trabalhar em alguma coisa, não sabemos o que é. É com assim, enquanto não confirmarem nada, pode ser a parte 3, pode ser um jogo novo, pode ser aquele jogo medieval que havia à altura de uma artista da Naughty Dog ter partilhado, mas depois ficou-se a descobrir que era só um trabalho dela por fazer, que faz parte de concepts. Mas há muita teoria, há muita coisa. Enquanto não houver nada confirmado, está tudo em cima da mesa. Mas acho que é com a Xbox, é uma parceria com a Xbox, portanto não tem. Tá bem. Olha, amigo, amanhã. Não diga amanhã, porque tudo é possível nesta indústria, e a Xbox, a Microsoft em si tem adquirido muita coisa. Não, mas o que eu estou a dizer, ele está a trabalhar com parceria com a Xbox. Acho que o novo projeto dele tem a ver com a Xbox. Onde é que tu viste isso? Marca, a Microsoft. Onde é que tu viste isso?
li nos sites que nós costumamos qualquer coisa desse género. É aí que eu não me lembro deles terem falado em nada de coisa. O Kojima a gente sabe que foi confirmado. Sim, Está a não, trabalhar Kojima, com as Eu duas. confirmo. Sim. Agora, o Neil Druckmann e a Naughty Dog, que eu tenha conhecimento, eu não li. Por isso é que eu estou a perguntar por curiosidade, porque eu não tive Agora não acesso a sei nada dizer o disso. site, não sei dizer o site. E posso estar errado e posso ter lido uma coisa completamente diferente, que já sabemos o meu inglês às vezes não é o melhor. Quando eu li aquela cena e eu assim, não, já estou a falar mal disto. Não, espera, ele está a concordar comigo. Okay. Mas eu acho que tinha a ver também com a Xbox, o novo projeto que ele... ou pelo menos falava-se que a Xbox estava também metida ao barulho. Porque o Jeff também sabe qualquer coisinha, porque foi o Jeff que mandou a dica e tudo. Mas pronto, tirando coisas à parte, que isto não tem a ver com remakes nem com remasters, e nós estamos aqui a fazer furos. Eu só tenho medo mesmo que não se estrague a experiência, ok? Olha, posso só falar em experiência para se calhar acabar aqui com a parte da parte 1. Não sei se o Darman se quer pronunciar também mais alguma coisa. Eu estou-vos a deixar. Eu só quero deixar aqui claro, e quero que fique gravado, e quero que fique coisa. Vou olhar assim, olhos nos olhos para a malta que estiver a ver isto em YouTube. Quem não estiver a ver, vai ouvir. E que eu estou a falar especialmente para aquela malta que não gosta do Last of Us 2 e que acha a Abby uma treta. Amigos, eu os quero mesmo muito, mas muito, muito, a minha cara de felicidade. Eu vou fazer uma coisa se isso acontecer. Epá, que esteja a Abby, que a Abby apareça na parte 1, de alguma forma, só um câmbio. Eu só quero um câmbio, quero um câmbiozinho, só para vocês que amam todos a parte 1 e a parte 2 não presta, isto e aquilo, e aquela choradeira, aquele ódio sem nexo que a maior parte tem. Eu quero que isso aconteça para vocês chorarem, irem todos para o Twitter dizer que a parte 1 já não presta porque aparece a Abby e mais alguma coisa. Eu quero isso, eu quero que o mundo arda, quero que vocês ardam. Quero ver, eu quero isso. Vou-me sentir. Vou mandar um berro de felicidade se isso acontecer. Ok, Ficar mas tão assim, feliz. Com a Abby, eu entendo, como eu disse, cheguei à parte 2, gostei, prefiro Ghost of Tsushima, mas isso é outra história. Outra discussão. Jogos diferentes também. Sim. Gostei muito, gostei do fim da história, quer dizer, mais ou menos. O fim não é bem para ser gostado, é um bocado para chorares, porque o fim. Mas ele é muito bom, eu pelo menos partilho essa opinião, eu adoro. Sim, pronto. Mas não me liga muito com a Abby. Vou ter de ser sincero. Para mim é a melhor personagem do jogo. Spoiler alert, metem mesmo a dizer spoiler. Não, tem calma. Não foi por causa da cena. Tu podes ligar a uma outra personagem. Sim. Isso aí não significa nada. Agora, o que é inegável é que a Abby é a melhor personagem do Last of Us Part 2. Isso é inegável. Sim. E acho que o prémio que ele ganhou no GOTY, no Game of the Year, acho que foi merecido. A Laurie Bailey acho que fez um trabalho fenomenal com a personagem. E se ela está como está, pá. Não, mas sim. Mas uma atriz pode fazer um bom papel e uma boa representação e a personagem também não ser assim a melhor coisa. A questão é que a personagem é boa e é muito boa, e parte disso e aquilo que ela consegue passar vem muito do que a Laura Bailey fez. Sim. Dark, só para refutar o que estás a dizer, uma boa atriz com uma má personagem e uma má narrativa não salva a narrativa. Já uma boa narrativa pode salvar a carreira de uma atriz. E aliás, uma má atriz com um bom papel, com uma boa personagem, pode estragar um filme por completo, e o reverso pode acontecer. Um mau script e uma mau narrativa, se uma boa atriz, às vezes não é fácil, mas às vezes é possível dar ali um twist e consegue melhorar um bocadinho a experiência. Mas mas o que é visto, lá está, isto não é regra, mas é o que a experiência acaba por nos mostrar. Pode não melhorar toda a experiência, mas pelo menos consegue salvar ali a personagem. Pelo menos isso. Agora, Last of Us Part 1 Remake. Remake é a parte 1. É a parte 1 pois remake. É, meus meninos. Há uma pergunta que eu não quero que tu me faças, Bernardo. Esquece, não a faças. Mas o Dark falou que não quer que corra mal, eu por um lado quero que corra mal. Porque não acho necessidade nenhuma de fazerem um remake do Last of Us Part 1. Nenhuma. E eu vou-te dizer, isto aqui, Dark, desculpa só tocar neste ponto, porque eu não concordo contigo, que acho que seja a visão dele. Acho que isto aqui é guito gerado pela parte da série. Não é por nada que isto é anunciado ao mesmo tempo que no final do ano vais ter a série, ou daqui a uns meses. Isto é tudo gerado hype à volta da série, e é a série que
ou melhor, a Naughty Dog, PlayStation, toda a série envolvente, está aqui a tentar puxar cordelinhos e justificar guito e puxar guito para teres esta parte 1. Eu não acho necessidade nenhuma de abrir este remake. Acho que não. Olhando para o que tu tens. Eu sempre disse que não era o jogo que mais precisava, mas eu aceito de mãos abertas. E assim, eu percebo exatamente aquilo que estás a dizer. Mas quando foi eu disse, não percebeste? Não, que tu disseste literalmente que eles só estavam a puxar os cordelinhos e queriam puxar. Eu não estou a negar que não percebo o que é que vocês estejam a dizer. Agora, a questão é que eu não concordo com isso a 100%. Eu vou-te falar da minha perspectiva como criador também. E atenção, eu disse isto também na live, parecendo que não, o jogo tem 9 anos e já estás na segunda geração. Estamos a ficar naquilo que nós temos estado a falar. E tem algumas coisas que precisam de ser melhoradas. Como eu disse, não é o jogo que mais precisa de remake, não é. Há jogos que mereciam muito mais essa atenção, 100%, sempre o disse e sempre o confirmei e não neguei. E na altura, quando foi reagir também ao trailer, também eu disse. Acho que há jogos que precisam mais desta atenção do que este. Agora, eu, como num ponto criador, quando alguém me chega e diz eu tinha uma visão para uma coisa e na altura não consegui executá-la, fica-me difícil refutar isso, porque imagina, eu faço um vídeo hoje, vou pegar no coisa que eu fiz do Last of Us. O vídeo que eu fiz hoje do Last of Us, aquilo correu bem, mas eu se calhar não passei exatamente tudo aquilo que queria, ou não fiquei 100% satisfeito com ele. E daqui a uns anos tenho a possibilidade de fazer de novo, fazer melhoria. Porque é que não o hei de fazer? Em termos de criação de criador, fica muito difícil discordar desse ponto. Mas agora tens a questão de contraponto em relação à série, Last of Us não precisa de hype para a malta ver a série. Não, nem é só para a malta ver a série. É o contrário. É exatamente o contrário. É exatamente aquilo que aconteceu com The Witcher. Se a série do The Witcher, o que é que aconteceu às vendas do The Witcher 3? Dispararam. Sim. E aí para mim foi comparando os dois, foi o erro a CD Projekt Red não ter apostado em sair um The Witcher 1 num forma remake. Eu sei porque é que não saiu, estavam a trabalhar no Cyberpunk. É verdade. É verdade. Mais valia terem apostado num remake do The Witcher. Agora aqui acho que esta ou sentiu-se esta necessidade para puxar, porque eu não acho que haja necessidade. E se eu não tivesse jogado o jogo agora, eu joguei o jogo na PS Now, a versão PS3. Não me queixei nada do jogo. Eu joguei na PS3, joguei na PS4, e possivelmente de arranjar forma de jogar na PS5. O gameplay nunca me fez muita confusão, mas percebi os pontos que o pessoal às vezes se queixava. Há alguns pontos que eu percebo. Mas eu ponho daquele lado do género. Eu estou a jogar um jogo com quase 10 anos de existência. Percebo que há coisas que não estão otimizadas hoje em dia. Mas eu vou dizer-te uma coisa, calma. Tu jogaste numa versão em cloud. Nós jogámos numa consola que podia dar Red Dead of... Como é que é? Yellow Light of Death. A minha não podia... eu acho que a Slim havia uma forma disso acontecer também. Não era rinha amarelo, mas ela também dava para branca tudo. Olha, tens o Red Light of Death e Yellow Light of Death. E a Xbox também tinha uma cena assim. E nós literalmente, quando estávamos a jogar o jogo, nós sentíamos as ventoinhas da 3. Nós temos que a PS4 levantava voo. PS4 também. Então a 3 e nós sentimos quebra de FPS. Sim. Atenção, eu também senti, quando joguei o 2, também senti quebra de FPS, o 3 em alguns momentos também senti, não é isso que está em questão. Agora, quando eu joguei, vai fazer agora 2 anos, final do ano vai fazer 2 anos, quando eu joguei a primeira vez, quando experienciei o Last of Us Part 1, ou o Last of Us, e olhando para aquilo que eu tenho, eu não digo que o jogo não vai ficar muito bonito, e olhando para aquilo que tiveste no remaster, a evolução do remaster para este remake, nota-se evolução, nota-se muito mais do original para este, mas do remaster já nota-se alguma evolução, tanto é que é como é dito, é usado o motor 2, mas lá está, olhando para as imagens gráficas da parte bonita, não acho que se justifique. Tal como lá está, na jogabilidade, não acho que é um jogo muito recente para justificar este remake.
A única forma de justificação que eu vejo dentro do remake, e é o que eu disse, isto é 100% parte artística, e se me negarem que isso para vocês é cagativo e não querem saber, pá, estão à vontade, a versão da PS4 não comprem da PS5. É justificável. E isto é o que eu também quero frisar. Nós como consumidor temos a escolha. Tu se quiseres comprar o remaster e metê-lo na PS5, tu podes. Nada te impede. E depois podes fazer isso, tens a escolha. Se não tens o jogo e se puderes comprar, se calhar, a melhor versão, aposta. Exatamente. É essa a questão. Eu também quero deixar isso claro, que neste caso não é uma coisa em que tipo, tu se quiseres jogar o Last of Us 1 és obrigado a comprar aquela versão. Não, tu tens outra opção. E é viável. A minha única questão em termos de justificação para remake é aquilo que eu disse. Acho que em termos artísticos, para te passar aquela parte mais cinematográfica, concordo que o seja feito, porque é a mesma coisa que estás a gravar, tipo, ias fazer um filme com uma home camera, com aquelas action cams, que a qualidade fica assim meio coisa, mas tu fazes um filme do caraças e depois tens a possibilidade de gravar em IMAX, por exemplo. É um bocado por aí. Acho que é o único ponto que eu vejo. Eu percebo esse ponto. Lá está. Na minha ótica, da forma como eu vejo a coisa, lá está. Experienciei, gostei, nem sequer ponho isso em causa. Quase toda a gente sabe a minha opinião sobre The Last of Us. Não ponho isso em causa, adorei o jogo. Mas olhando para aquilo que o jogo tem, não acho que houvesse essa necessidade. E lá está. Pá, coincidências à parte, mas são coincidências, elas existem. A série está para sair, eu acho que muito do entusiasmo e à volta da série vai ajudar aqui a ser puxado vendas, isso sem dúvida. Isso acho que foi só uma junção do mais um. Eu acredito que se calhar que eles já tinham ideia de fazer o remake, se calhar pouco tempo do 2, depois surgiu a situação da série e eu acho que pronto, aproveitaram as coisas porque é útil, uma coisa puxa a outra. O que eu acho é que podia ter tido em consideração os jogadores. E nisto tocar um bocadinho naquilo que o Bernardo falou e deu leak, que eu ia falar nisso, que é, ok, é falar do jogo ir para PC, já que eles estão a pensar num remake, e vamos assumir, eu neste momento vou assumir isto, o porquê não terem feito isto, que é, ok, já é falado que o DLC vai ser partido à parte, por que não ser incluído e por que não ser feito de outra forma, que é realmente ser lançado um bundle, este remake vai ser lançado com DLC integrado e já com a parte 2 integrado. Calma. Estás a pedir muito. E tu teres não um full price, mas um bocadinho acima de full price, porque estás a contabilizar o segundo jogo, e teres algo parecido com aquilo que o Mass Effect Legendary Edition te deu. Eu só dou o contraponto. O Last of Us Part 2 saiu há 2 anos. O Mass Effect Legendary Edition, os outros jogos todos, mesmo o último, já tinha mais alguns anos de tempo e eles anunciam na PS3. Não digo que não, mas por PS3, exemplo, Xbox 360, foi nessa Last geração. of Us Part 1 já é falado e já sabe, vai vir para PC, é obrigatório e só quem não for consciente é que não sabe isto, que o Part 2 vai vir para PC. Eventualmente eu acredito que sim, mas eu acho que por um lado vamos pensar isto em termos empresariais, faz sentido eles dividirem, e por outro lado, deixa-me pegar só aqui na questão, se o jogo é tão polémico, havia pessoas que se calhar iam fazer boicote à parte 1 só porque estava lá a parte 2 incluída. E isso eu garanto porque há um Reddit enorme da parte 2 que é dedicado a ódio puro ao jogo sem nexo. Mas ódio tipo numa escala completamente ridícula. Mas só dizer uma coisa, Bernardo, se quiseres podes fazer a pergunta que eu disse para não fazer. Acho que sabes qual é. Mas sim, obviamente que eu vou comprar. Só sou estúpido se não o fizer, basicamente. Mas lá está, mas o único ponto que eu quero dar, aquilo que eu estava a dizer em correr mal é só para dar aqui um bocadinho de polémica, obviamente. Obviamente que gostava que o jogo funcione bem e corra bem no PC e que o port seja excelentemente bem feito e que corra exatamente igual ou melhor do que aquilo que vai correr na PS5. É só mesmo aquele ponto da necessidade destes remakes, remasters, porque eu acho que isto acaba por estragar um bocadinho aquilo que a indústria dos jogos precisa, que é IPs novos, criações novas ideias,
novos Isso. movimentos, e eu acho que aquilo, acabando quase este podcast como começámos e com aquilo que o Lark disse, é o que está a fazer falta, e a própria indústria está a se emaranhar na própria até que criou, e está-se a justificar só com remakes e remasters. Eu acho que não é isso que os jogadores querem, apesar de 60% deles investirem nestes remakes e remasters, porque vão ser jogos que há afinidade e que as pessoas gostem. Sim, é o único ponto que eu pego aí, e acho que se calhar é a maior dificuldade que nós estamos a sentir agora, especialmente nesta geração. Já na PS4 se sentia, e nesta em especial agora com este início tem-se sentido muito. Na altura da PS3 e da Xbox 360, já foi na altura que começou a surgir muitos remakes e remasters das coisas. Exatamente, era esse ponto que eu ia dizer. Eles conseguiam ter um balanço entre lançar coisas novas e fazer as remasterizações e remakes das coisas. Acho que não havia tanto remake na PS3, se eu não me engano. Não venho assim muitos à memória. Que vinha da PlayStation 2. Sim, mas não, é o que eu digo, não era tão comum, era mais como os remasters. Mas sim, começaram aí, mas na altura havia um balanço, e acho que no fundo é isso que nós estamos a precisar na indústria, um balanço entre coisas novas, que não sejam só os indies a fazer, IPs novos e experiências novas. Clark, tuas últimas opiniões, ou o teu último ponto aqui. Antes de partir para o meu último ponto, Bernardo, antigamente não se chamavam remakes, chamavam-se HD versions. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Pronto, não estás-te a lembrar, eu vou dizer sim. Kingdom Hearts, coisas assim. O Shadow of Colossus e o Ico também era assim. Eu acho que o próprio havia do Killzone, havia uma carrada de jogos também. Havia uma carrada de jogos com remasters feitos, mas não se chamavam remasters. Era Collection. O God of War 1 e 2. Pronto. Sim. Pronto. Era só para coisa. Agora, últimas opiniões. Olha, eu só vou falar aqui de outro remake feito. Ok, e este sim é remake. Eu estou a mostrar para a câmera alta que vai-me soltar a ouvir. Chama-se Pokémon Let's Go. Okay. O Pikachu Game, ou o Eevee Game, que antigamente se chamava-se Fire Red, Olive Green. Não, Yellow. Esse era Yellow. Anteriormente. Não, este com base é 100% no Pokémon Yellow. Não me tramem. Tá bem, amanhã. Não, é mesmo. Tens canto, ponto, é canto. Mas a ideia base de teres a cena do Pikachu como teu starter, eles puseram agora o Eevee para ter o segundo jogo, mas a ideia base disso é do Pokémon Yellow, que foi por causa do sucesso do anime. Mas a verdade é que o Yellow, tu começavas com o starter era o Pikachu e os outros. E neste também, no Let's Go também consegues. Ou trocas. Blue, Red and Green and Stuffs e Yellows, mas pronto, a primeira geração de Pokémon foi bom vir para a Nintendo Switch, que isto trouxe um ar fresco, e houve muita gente que experienciou a primeira geração com este menino. Houve muito miúdo que só agora é que descobriu que já tem jogado Sword and Shield, Sword and Shield ainda não tinha sido, desculpem, Platinum, Black and White, XY. Pronto, essas versões mais recentes nunca tinha tocado na primeira, na de canto. Se calhar nem percebem porque é que o Pikachu é tão. Percebem por causa do anime. Isso, o Pikachu vem do anime, é 100% do anime. Sim, mas vem do anime, mas vem de canto. Vem de nós estarmos sempre a ver o Ash vem da primeira região, mas o sucesso do Pikachu é sempre 100% dado ao anime. Conseguiram perceber um bocado a história de canto e começaram a perceber de onde é que vem o Mewtwo e esses Pokémons lendários que eles pensavam que de onde é que vinha. E foi um bom remake. Ok, foi um bom remake. Mesmo tirando a história dos HMs, que foi uma política que eles adotaram no último jogo da 3DS, não foi? Certo? No Sun and Moon, sim, no Sun and Moon que eles fizeram isso. Cortaram os HMs. Que eu sou da cor, by the way. Concordo.
Ainda bem que o fizeram, com o uso do acordo. Pronto, Não gosto sim, de ter um eu vi HM sempre. slave, como a gente chama. Em vez de teres tens uma edição de um Pokémon qualquer que Não, faz o que. apto um slot na equipa que não precisas de estar lá com outro Pokémon que não vais utilizar. Sim, sim. E mesmo sendo fácil, como muita gente diz que este jogo estava completamente fácil, acho que foi um bom remake. Não descurando este. É um estilo um bocadinho diferente do Pokémon, um bocado um ar fresco, e acho que fez bem o seu propósito, no fundo. É mais na pegada do Pokémon GO, mais parecido, mas é com o feeling também do antigo Pokémon. Tem um bocado a mistura dos dois. Acho que nesse aspecto também tem. Ele também está ali, vai dar pequenininho, está ali. Está ali. Também tenho a Pokébola, comprei, por acaso comprei o jogo em digital e comprei isto na Sex por 10€ e vinha comigo. Mas tenho duas. Tenho duas e comprei a edição física com o bundle caixa da Pokébola com o jogo. Mas pronto, não interessa. Quero só deixar ressalvo que há remakes bem feitos, há remasters também bem feitos, e tem que haver balanço. Acho que está na altura de nós criarmos mais coisas, tirando a parte dos indies, que eu não queria tocar nos indies e o Bernardo tocou, porque os indies não são aqui chamados porque não são remakes nem remasters, é só uma ideologia nova. Quando se fala de inovação, pá, acho que é injusto estás a dizer que não se faz coisas criativas quando os indies estão repletos de coisas criativas. É só isso, queria deixar esse ponto porque acho que é sempre bom dar esse apoio, esse ressalto, que os indies muitas vezes não são um bocado postos de parte, se bem que atualmente é um bocadinho diferente, já está uma diferença na indústria. Eu que literalmente na Caixa Nerd sou conhecido pelo analisar só indies, eu vou dizer, indies, parem, ok? Tal como os remakes e os remasters, vocês já estão a abusar um bocadinho do estatuto. Vocês já estão a tirar o nome de indie a um indie. Ok? Mas isso fica para outras núpcias. O que eu quero deixar aqui é que há bons jogos, há jogos assim, há bons jogos, há maus jogos. O importante é haver um balanço e gostava que a indústria relembrasse um bocadinho que criar coisas novas também são desafios bons. E também dão dinheirinho. Já que estão preocupados com o dinheirinho, também dão dinheirinho. Eu e o Bernardo compramos. Garanto-vos. Sim, é verdade. Como há duas pessoas aqui, haverão milhares a fazer o mesmo. Eu não digo o Dorman porque o Dorman compra tudo. O Dorman, tipo, literalmente... Não digas isso que eles depois sabem e depois lixam a carteira do homem. Se tiverem estátuas e edições da olha aí. Mas pronto, há jogadores para tudo e mais alguma coisa e devia haver mais criatividade a fluir nos AAAs, que eu estou a sentir que é só números a seguir aos nomes ou remakes e remasters. Ok, é só isso. E pronto, malta, quer do YouTube, quer nerds que nos acompanham, terminamos assim o nosso podcast de remakes, remasters. Antes de terminar, acho que temos aí qualquer coisa, não é, Bernardo? Meus caros amigos, meus caros convidados, vamos prosseguir para um segmento que eu adoro do fundo do coração. É o chamado Quem Quer Ser Nerd, mas isto é o Quem Quer Ser Nerd se fosse feito pela From Software, no fundo. Sou eu com perguntas do Arco da Velha que ninguém sabe a resposta sem ser eu e por algum milagre de vez em quando alguém acerta. É o nosso Quem Quer Ser Nerd, no fundo. É o Quem Quer Ser Bilionário, mas feito aqui por mim para lixar a toda a gente. Pessoal, é exclusivo. Por isso. Já sabem, eu tenho bué da fome, amigos. Tenho muita fome. Fome. Preciso de um cheeseburger para me alimentar. Olha para esta carinha, estou muito mal. Agora obrigam-me a fazer flexões também. E, pá, isto assim não dá, eu preciso de alimentar-me. Por isso passem lá no Cofei, apoio o projeto e recebem assim um Quem Quer Ser Nerd e divirtem-se com os fails da malta e com as perguntas que eu invento. Que eu acho que a piada daquilo tudo é as perguntas que eu faço, porque ninguém se vai lembrar delas. Por isso, até já. Até já. E pronto, malta. Depois de um tema polémico de remakes, remasters, reboots, ports, onde houve aqui um bocadinho de opiniões de nós três, tivemos uma sessão fantástica ali do Dark no Quem Quer Ser Nerd. Incrível. Nunca antes vista. Acho que sem sombra de dúvidas das melhores prestações. Acho que foi vista.
Já foi vista porque foi equivalente a alguém. Epá, Por isso, se agora quiserem quem... saber, Ko-Fi. E malta, por hoje, fechamos assim o nosso Nerd às 6. Malta, mais alguma coisa a dizer? Ou, se Está quiserem... tudo. Acima de tudo, divirtam-se com os videojogos, que acima de tudo os videojogos é isto e não tenham tanto ódio por aí em tanta coisa. Querem aproveitar o jogo, gostam do jogo, joguem, não gostem, não joguem. E assim fechamos. Stay nerdy. Stay nerdy. Stay nerdy.